Hello nerds, hello everybody, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast, My Friend from Work. Nesse podcast nós trazemos grandes amigos nossos que estão morando no exterior, estão a trabalho no exterior e têm histórias muito legais para contar pra gente, tanto da parte business, tanto da parte de negócios, de trabalho, como de vida pessoal, como é morar no exterior, como é passar por essa experiência. A Alessandra, tá por aí? Minha companheira Alessandra. How's it going? Pessoal, aqui é a Alessandra, da Plano A Cursos Online, uma escola 100% online de inglês. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Danilo Scorzoni-Ré, um grande amigo meu, que é cientista de dados lá no Instagram. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Vitor. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Danilo, muito obrigado por estar aqui com a gente está muito curioso, a gente quer muito saber alguns aspectos, algumas coisas da sua vida aí nos Estados Unidos. Eu sei que você está em Nova York e é um momento bastante complicado para se estar em Nova York, né? A gente tem acompanhado aí as notícias e né, a gente está vendo que a situação está complicada. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você pra gente, pra quem tá nos ouvindo, e falasse também, se você puder tocar nesse ponto aí de como que tá a vibe, como que tá a sensação para vocês que estão em Nova York. Bem-vindo. Obrigado pelas perguntas. Bom, meu nome é Danilo, eu sou cientista de dados no Facebook, no Instagram, como a Alessandra falou. Eu mudei para Nova York recentemente, eu vim para cá na última semana de fevereiro, então até um aspecto engraçado, entre aspas, que eu consegui trabalhar no escritório aqui por uma semana, a segunda semana já foi a quarentena. Nossa! Exatamente, então deu para ter um pouco da noção só na primeira semana, mas eu moro nos Estados Unidos desde setembro de 2018, eu mudei para cá, fui morar em São Francisco para começar a trabalhar no Instagram. Antes eu estava trabalhando no Brasil, no escritório do Facebook no Brasil, trabalhei por 3 anos lá antes de vir para cá. A questão da pandemia, né, é um momento muito bizarro e muito diferente para todo mundo, e Nova York chegou a ser o epicentro da epidemia, né, da pandemia. Então, a gente via nos noticiários o crescimento vertiginoso dos casos dia a dia, a quantidade de mortes é muito grande ainda, e muito diferente do que se imaginava, né, em relação à origem da pandemia, de como essa pandemia chegou até aqui. Não foram os casos que vieram da China, né, teve muita discussão em relação aos casos da China, mas sim os casos que vieram da Europa, principalmente da Itália. Então, porque a Nova York fica na costa leste dos Estados Unidos, é muito próximo da Europa, foi como os casos começaram aqui. Certo, né? Porque funciona como as pessoas que vêm da Europa e vão, por exemplo, para outros estados, devem descer todas em Nova York, passar no processo da imigração e daí são redestinadas, né, para os outros, pegam as conexões. Então acaba sendo um fluxo de gente de todos os lugares mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Aqui é bem um hub mesmo de conexão das viagens que vêm da Europa, principalmente, a África também. Já a costa oeste, que é onde eu estava morando, né, em São Francisco, lá na Califórnia, as conexões são muito mais próximas da Ásia lá. Então, os primeiros casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos foram identificados no estado de Washington, né, que faz divisa ali com o Canadá. Tem a Seattle ali como grande centro, e a Califórnia também, né, porque ela está bem na costa oeste ali, próximo também do estado de Washington. E lá os casos realmente vieram da China. Ali é um grande hub de imigração internacional. As pessoas chegam ali para depois também viajarem para as outras regiões dos Estados Unidos. Então, as origens foram diferentes e por conta disso o tempo foi um pouco diferente. Então, primeiro chegou ali na costa oeste e acho que 1 ou 2 semanas depois chegou aqui na costa leste, vindo da Europa. E isso se disseminou muito rápido. E Nova York é uma cidade grande, né? Uma megalópole, assim como São Paulo, por exemplo. Muita gente junta, muita densidade populacional, prédios altos, muita gente morando próximo, e isso favorece muito a disseminação do vírus. Então, rapidamente o governo teve que se mobilizar e decretar a quarentena para evitar uma tragédia maior ainda. Maior ainda. Exato. A situação atual aqui, depois de já 2 meses de pandemia,
ela é mais animadora, assim, né? Se você olha os gráficos de disseminação da doença, novos casos e número de mortes, a gente já passou o pico, já quase há um mês, e agora a gente tem uma lenta queda de diminuição do número de novas internações, número de mortes, ainda muito alto, os números, né? Porque o número de mortes sempre vai ser alto a partir do momento que ele existe, né? Não deveria ninguém estar morrendo dessa doença. Com certeza. Mas os números estão diminuindo e por conta da distribuição no estado de Nova York das pessoas, algumas áreas já estão começando a reabrir. Bem devagarzinho, algumas áreas de negócio específicas, mas ainda com regras rígidas de uso de máscara, manter o distanciamento social e tudo mais. E na população, você sente alguma espécie de medo? Você acha que as pessoas estão receosas? Como que está a cabeça das pessoas aí? Eu acho que estão bem receosas, sim. Tanto é que se você vai para as ruas de Manhattan, você praticamente não vê muita gente caminhando na rua, né? E as pessoas, quando elas entram num inimaginável, mercado, né? Não, você vê as notícias de manhã, assim, os repórteres na Times Square, que é um lugar, assim, absurdamente lotado de gente, o lugar mais turístico de Nova York, vazio. É uma coisa assim, você fala, poxa, que momento é esse que a gente está vivendo agora, né? Essa era a hora de tirar uma foto em Times Square, né? Exato. Poxa, se você olhar alguns outros aplicativos, tipo o TikTok, por exemplo, que está super famoso aqui agora, você vê gente tirando umas fotos super engraçadas, assim, no meio da rua, tipo, eu vi até uma história muito interessante, que era uma pessoa que estava fazendo uma mudança, mudando para um novo apartamento, só que o apartamento era do outro lado da rua, então eles estavam carregando os móveis, assim, no meio da rua, e aí a rua estava deserta, eles acharam uma ótima ideia, deixar o sofá no meio da rua e tirar uma foto sentado no sofá, e ficou muito legal, né? Porque não tinha ninguém na rua. Então, a criatividade não tem limites. Eu fiz assim em Araraquara, gente. Parece um cenário de apocalipse, né? Uma cidade como Nova York abandonada é inimaginável, né? Exato. E aqui em São Paulo eu tenho contato com algumas pessoas, eu tenho contato com algumas pessoas em São Paulo que estão dizendo que a atmosfera lá também está muito pesada, assim, das pessoas, né? As pessoas estão sentindo uma atmosfera muito pesada por conta do vírus, por conta do perigo, né? Por conta das incertezas. É um momento bem complicado mesmo, em todo lugar, né? Até aqui no interior, né, Ale? Ah, com certeza. Embora nem todo mundo esteja, de fato, levando a sério, né? As recomendações de ficar dentro de casa e tudo mais. O Danilo, você tem conseguido trabalhar de casa, estando aí? Isso, exatamente. Então, na minha primeira semana, não se havia essa perspectiva ainda de quarentena, eu trabalhei no escritório, o escritório fica em Manhattan. Eu não moro em Manhattan atualmente, eu moro numa ilha que fica entre Manhattan e Queens, ela é chamada de Roosevelt Island. É uma ilha bem fininha, tem alguns prédios residenciais aqui, tem uma faculdade também, a Cornell Tech, e alguns parques. É um lugar bem não Manhattan, para ser bem sincero, que ele é mais calmo, mais tranquilo. Interessante. E não tem aquele barulho das sirenes que tocam o tempo todo em Manhattan. E aí, né, então, a partir da segunda semana eu já comecei a trabalhar de casa, tenho meu notebook, eu não tinha o hábito de trabalhar de casa, eu nunca gostei, apesar do Facebook prover a oportunidade de, por exemplo, se você quer um dia na semana trabalhar de casa, né, pode, desde que você avise o seu gerente, mas eu nunca gostei, eu sempre gostei de ir para o escritório e ter essa separação de trabalho e casa, né? Porque casa é lugar para relaxar, não é lugar para trabalhar, na minha opinião. Agora não mas tem isso já escolha, caiu né? por terra, isso já caiu por terra, né? Agora a gente levanta da cama, já senta na mesa do escritório, né? Exato. E sai da mesa do escritório para a cama, né? Para a cama. E ainda mais que eu moro num estúdio, então, assim, eu tô a 3 passos da minha cama, aqui, né? Não tem nem o que falar. Mas sim, aí eu trabalho de casa, tem equipamento de videoconferência e tal, dá para fazer as reuniões. Não acredito que esteja sendo muito disruptivo, né, o trabalho, mas é um pouco mais difícil de você trabalhar principalmente a comunicação e a coordenação com as pessoas. Você acaba tendo que fazer mais reunião,
para falar das mesmas coisas, porque as pessoas não estão conseguindo focar 100% da atenção. E o que é completamente compreensível, né? É uma situação super difícil. Com certeza. E eu imagino que para você aí não esteja sendo tão fácil, porque você teve uma semana de trabalho com pessoas e depois você ficou nunca mais isolado. Exato. E bem isolado ainda na ilha, né? A gente fica pensando, mas será que aquelas pessoas realmente existiam? Ou será que eu imaginei essa galera? São avatares nas videoconferências, né? Agora se viraram apenas avatares, né? Mas, o Danilo, assim, hoje você tá morando aí, né? Alguns meses em Nova York. Mas, assim, vamos começar do começo, então. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua formação. O que você estudou, até você chegar aí, né? Tá. Essa é uma história até um pouco engraçada, porque não tem a minha formação original, vamos falar assim, ela não tem muito a ver com o meu trabalho hoje em dia, né? Eu não sou engenheiro de software, não sou estatístico, eu sou engenheiro florestal, né, que trabalha com florestas lá, e você pode trabalhar com produção de papel e celulose, você pode trabalhar com manejo de florestas naturais, pode trabalhar na Amazônia, pode trabalhar com várias coisas, menos numa empresa de tecnologia, né, em geral. Exato, não faz muito sentido. Mas depois que eu terminei a minha graduação, eu fiz um mestrado na área de métodos quantitativos. Ainda era bem florestal, né, o nome do programa era em ciência florestal, mas eu fiz muitas disciplinas na área de estatística, né, probabilidade, inferência, modelos estatísticos, etc. E isso me ampliou um pouco o leque de técnicas que eu posso aplicar no mundo do trabalho, vamos falar assim. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu tive uma vontade de mudar para São Paulo, né? E em São Paulo você tem alguns empregos na área de engenharia florestal, mas na área de licenciamento ambiental, que não era a área que eu tinha me especializado, né? Eu tinha me especializado na área de estatística. E aí eu acabei abrindo mão dessa área florestal para procurar empregos que envolvessem apenas conhecimento de estatística, que no mercado é conhecido como analytics, né? Uhum. E aí foi muito interessante porque essa é uma área de trabalho que tem pouco profissional e muita vaga. Então eu lembro que naquela época eu apliquei para 4 vagas que eu tinha encontrado numa semana. Na semana seguinte eu já tinha entrevistas marcadas para essas 4 vagas. Né? Então, isso foi uma coisa... mesmo sem experiência de trabalho anterior, né? Exato, sem experiência. Eu tinha o mestrado, né? Tinha a experiência desenvolvendo a minha pesquisa científica, mas nenhuma experiência de trabalho comum, formal, né? Vamos falar assim. Sim. E qual foi a primeira empresa que você entrou que era nesse ramo de análise de dados? Então, aí dessas 4 empresas que eu consegui entrevista, a proposta mais interessante em termos de tipo de trabalho mesmo foi da Serasa Experian. A Serasa, que todo mundo conhece, do nome negativado, quando não paga as contas, não paga os boletos, né? Todo mundo conhece, Todo mundo conhece. Fazer parte do clube, a gente queria Você conhecer, é sócio, né? Mas tudo bem. Sou sócio, né? Podia ter um clube, sabe? Tipo que nem a Associação do Banco do Brasil. Devia ter um clube da galera do Serasa, entendeu? A gente se encontrava de final de semana. Maior clube do Brasil. Maior clube do Brasil. Maior clube do Brasil. Exatamente. E lá eu fui contratado, e até interessante, porque que eu achei interessante a proposta, é que era uma área de inovação, né, dentro da empresa, inovação com dados. Então, o gerente, na minha época, o Roberto, ele sempre teve essa ideia de trazer profissionais com backgrounds diferentes, e acabou sendo uma grande oportunidade para mim. E lá eu aprendi muita coisa e quanto que a academia ela é diferente da vida real do mundo do trabalho, né? Com certeza. Tanto do ponto de vista teórico, né, de você utilizar as ferramentas e tudo mais, até das outras habilidades que você precisa ter dentro do ambiente de trabalho, né, que não necessariamente elas são descritas no currículo, como as soft skills que a gente fala, né? Saber se relacionar com as pessoas, saber se comunicar bem. A etiqueta corporativa, né? Você saber também se portar dentro de uma empresa, porque quem vem da academia, por exemplo, tem muita dificuldade de se enquadrar, às vezes, num esquema de empresa,
por conta da relação de trabalho que você tem que ter com outras pessoas, né? Porque o estudo ele é mais solitário, agora o trabalho, a equipe, né? Exato, não, é perfeito, perfeito. A academia, normalmente ela acaba sendo mais solitária, principalmente no aspecto de quando você vai definir seu tema de pesquisa, que você está escrevendo a sua pesquisa, né? Na parte prática ali, quando você vai fazer um trabalho de campo, né, o trabalho prático da pesquisa mesmo, você vai ter a ajuda de outras pessoas, vai ser um trabalho em equipe. Mas o produto final, ele é meio que um reflexo seu, né? A tese, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ela é sua, né? Então, sim, realmente é um trabalho individual. E já no mundo corporativo, já não é assim, né? Você depende de outras pessoas, você tem a sua relação com o seu chefe, tem a relação com os seus pares, então tem essa diferença. Bom, então você estava trabalhando lá na Serasa, e como surgiu a oportunidade dentro do Facebook? Então, essa foi uma história interessante também. Trabalhei na Serasa por 3 anos e eu sempre tive uma vontade, assim, de ter uma vivência numa empresa de tecnologia, para entender um pouco a diferença cultural que é trabalhar numa empresa mais tradicional e numa de tecnologia que tem uma cultura corporativa diferente. Então, eu comecei a procurar vagas em empresas de tecnologia, né? Cheguei a procurar no Google, procurei no Twitter, procurei no Facebook também. E, assim, eu não conhecia ninguém que trabalhasse em nenhuma dessas empresas, então meu único recurso era realmente procurar as vagas nos sites das empresas e aplicar, né? Eu apliquei para uma vaga dentro do Facebook e eu consegui uma entrevista, né? E o processo de entrevista que aconteceu comigo, ele é um processo padrão, né, de entrevistas que basicamente começa com um bate-papo com a recrutadora da vaga. Ela vai entender seu momento profissional, entender se o seu perfil ele realmente se adequa ao perfil da vaga que eles estão buscando. E essa primeira conversa é em português? Foi em português, no meu caso foi em português. Esse é um ponto bem importante para os nossos ouvintes, viu, Danilo? Pode continuar falando bastante aí do seu processo seletivo, que é interessante para todo mundo. Então, e aí uma vez que a recrutadora ela aceita ou acredita que o seu perfil está adequado à vaga, ela vai para a segunda etapa, que é uma entrevista também por telefone com o gerente da vaga, né, que seria o seu futuro chefe. Ele vai fazer uma entrevista um pouco, no meu caso, né, foi uma entrevista mais técnica para entender qual era o meu conhecimento de negócio dentro daquela área. Também foi uma entrevista em português, nesse caso. E beleza, 30 minutos de entrevista. Fui aprovado nessa etapa, e aí a próxima etapa são as entrevistas presenciais. Então, no mesmo dia, fui entrevistado por outras 3 pessoas. Essas 3 pessoas eram membros da equipe, né, que queriam trabalhar com essa pessoa recrutada para essa vaga. E também cada pessoa fez uma entrevista técnica para cobrir um aspecto diferente. Né? Interessante, então, esse processo, ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ele é um pouco extensivo, mas uma coisa que é interessante é que as entrevistas ali, elas estão sempre focadas em entender um aspecto que é muito importante para a vaga, né? E a forma de você descobrir se o candidato está adequado a isso ou não é perguntando através da experiência dele, né? Então não tinha nada, um teste ou uma situação hipotética que eu tinha que resolver, não era nada disso, né? Era mais para comentar. Por exemplo, eles perguntam uma situação, se eu já presenciei uma situação específica nas minhas experiências anteriores, um conflito que eu tive que resolver, ou um grande projeto que eu tive que gerenciar. E aí eles pedem para eu contar a minha experiência, como que eu me comportei, quais foram os resultados dessa experiência. Isso é muito legal, eu acho muito produtivo, muito inteligente você fazer uma entrevista voltada assim, com esse foco. Sim. De experiência, né? E aí o candidato ele fica mais confortável, né? Porque ele está basicamente relatando a experiência dele ali. Então, é uma experiência muito, muito interessante. Você não passou por nenhuma pergunta de quantas bolas de gude vão caber dentro dessa sala, alguma coisa assim, né? Então, eu já ouvi algumas histórias que o Google faz esse tipo de pergunta, ou fazia no passado, pelo menos, né? Mas dentro dos meus processos... Signo, né?
Não teve? Qual o seu Nossa, signo eu não sei, mas essa é altamente controversa, né? Mas no meu processo não teve nada desse tipo de pergunta, né? Teve apenas um teste técnico que eu tive que fazer, mas ele é um teste realmente elementar, de linguagem de programação, e aí se você vai trabalhar com a linguagem, você precisa saber, então você tem que fazer esse teste, não tem escapatória. Certo. Mas não tinha nenhum desses outros testes hipotéticos, não, era mais para relatar a experiência mesmo. Passado dessa fase, né, que a gente chama do loop de entrevistas com os 3 membros da equipe, eu fui aprovado e eu fui para a etapa final, que era uma entrevista com o diretor da organização ali, né. Fiz a entrevista, foi uma entrevista bem difícil, porque a conversa, ela muda de patamar, né? Você não está mais relatando só as suas experiências ali, mas você está falando num nível de negócio muito mais alto, você está falando com o diretor, né? O diretor, ele não está no dia a dia do trabalho ali, né? Dos contribuidores individuais, eles que são mais técnicos e tal. Então, o nível de conversa, ele é um pouco mais alto. E essa foi a última etapa da entrevista, foi super interessante, então foram todas essas etapas, e passou uma semana, passou 2 semanas, aí a recrutadora me ligou e falou, olha Danilo, a gente queria agradecer muito a sua participação, mas você infelizmente não foi aprovado. Não acredito. Processo, foi. Nossa, que balde d'água, é horrível isso. É horrível isso, horrível. É horrível. E você já estava se imaginando lá dentro, tenho certeza. Não, você imagina a expectativa. Você já tinha mudado depois de toda a sua vida. Etapas. Depois de 7 entrevistas, você imagina a expectativa. Eu já teria mudado no Facebook minha profissão, já teria colocado que eu trabalhava para o Facebook, meu Deus. E aí, como é que você lidou? Exatamente. O que aconteceu? Não, eu fiquei frustrado, né? Eu fiquei bem triste, assim, por alguns dias e tal. E assim, normal, né? Você cria a expectativa, mas, assim, provavelmente o outro candidato era mais adequado para a vaga. E essa foi a decisão deles. E aí, beleza, voltei para minha vida normal, aceitei que ia continuar a trabalhar. Aceitou seu destino. No meu trabalho anterior, exato. E segui a vida. Depois de uns 7 meses, 8 meses mais ou menos, eu recebi uma ligação da recrutadora novamente, falando, olha Danilo, lembra que você aplicou para aquela vaga lá 7 meses atrás? Então, eu tenho uma outra vaga aqui, que ela é técnica também, mas é uma vaga que responde para fora, é uma equipe, para você reportar para uma equipe da Índia, o trabalho seria aqui em São Paulo mesmo, mas tem esse reporte para fora. Você gostaria de tentar? Eu falei, opa, legal, vamos lá. E aí, dessa vez, todas as entrevistas foram em inglês, porque elas foram diretamente... Teve essa primeira conversa com a recrutadora de novo, mas como ela já me conhecia, já conhecia o meu perfil, ela já me encaminhou para a segunda etapa, que era a entrevista com o gerente da vaga, né? E agora que pega, agora que a gente quer saber, então, como que foi a sua performance, você ficou nervoso, como que foi passar por esse processo em inglês? Você já tinha passado por um processo parecido antes? Não, foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista em inglês em outra empresa, né? E é uma experiência difícil mesmo, né? O nervosismo, ele fala mais alto. O meu inglês, naquela época, eu tive... Só para dar um contexto também da minha habilidade de inglês, né? Eu nunca estudei muito formalmente inglês, né? Eu sempre estudei meio picado. Então, eu tive aquele inglês do ensino médio, que não é, né, grandes coisas, especialmente quando você estuda em escola pública. Durante a faculdade, eu fiz alguns meses de aula particular de inglês com amigos, né? A gente contratou uma professora, 2 amigas, para a gente fazer aula e dar uma melhorada. E até porque no mestrado, no doutorado, você tem que ler muito. Então, assim, a minha habilidade de leitura em inglês até que ela era boa. Mas você não era obrigado a falar inglês, né? Então, a conversação era sempre deficiente, sempre deficiente. Então, e aí depois, na época que eu trabalhava na Serasa, depois que eu consegui juntar um dinheirinho, eu pude ir para o Canadá fazer um curso de inglês de 1 mês. Eram as minhas férias, então eu aproveitei dessa forma, né? E apesar de não ter tido muito tempo para poder aprofundar em gramática, para poder realmente ampliar o conhecimento, eu tinha que me virar lá, né? Eu estava ficando na casa de uma host mother lá, que realmente recebe esses alunos de intercâmbio,
E eu tinha que usar o inglês no dia a dia. E eu sempre fui travado, eu era travado no inglês para falar, né? Para mim era e ali você não tinha escolha, né? Ou você destravava ou... Ali você não tem escapatória. E aí e tem até uma história engraçada, que assim, toda vez que eu ia pedir um café lá no Tim Hortons, que é tipo uma Starbucks no Canadá, eu achava que ia ser a experiência mais simples possível, né? O nome do café tá escrito no painel, é só falar bom dia e pedir o nome do café, né? Se você não conseguir identificar nem o valor que ela fala, tem pelo menos na maquininha lá, né? Então, assim, não tem como errar. Aí você chega, pede o café, ela faz 1 trilhão de perguntas para saber como é que você quer esse café. Saiu do script, já era. Exatamente. Poxa. Então, assim, pânico. E aí, assim, você fala qualquer coisa e aí nunca vem o café. Eu passei por isso que, assim, eu trabalho com inglês há muito tempo, né? E eu tava em Nova York de férias também. E eu fui pedir uma pizza. Teve um dos dias que, assim, né, eu ia ficar ali no apartamento e tal, o pessoal ia pra lá e eu ia pedir pizza. Nunca foi tão difícil, porque a pessoa que me atendeu me ofereceu tantos tipos de massa, tantos tipos de molho, tantos tipos de... que no final eu não queria mais a pizza, porque já tinha virado um pesadelo pra mim, sabe? E daí acabou chegando uma pizza totalmente diferente do que eu imaginava que eu tinha montado ela na minha cabeça. Ela chegou, eu achei, porque eu gosto de massa fina, eu achei que eu tava pedindo massa fina, por fim chegou uma massa de pão, parecia imensa. E daí que eu percebi que a minha comunicação estava defasada ali naquele momento, né? Mas é também esse negócio de muita pergunta, né, que eles fazem, a gente não está preparado. A gente está preparado pro é isso, muito obrigado. Não, exatamente. E ainda mais, assim, isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, que é o vocabulário de comida. Sabe, você vai nos restaurantes aqui, ó, já tenho quase 2 anos de Estados Unidos. Você vai no restaurante aqui, você olha o cardápio, eles colocam todos os ingredientes que vão, inclusive o nome dos temperos. Então você nunca sabe o que você está comprando ali, né? Porque você tem uma variedade de nomes tão grandes. Sim, fora que para a mesma comida tem, às vezes, 2 ou mais nomes, né? Exatamente. Mas então, voltando, né? O Canadá, assim, então eu não tive muito tempo, foi só 1 mês, mas ele foi um mês o suficiente para fazer eu perder a vergonha de falar inglês, né? Eu colocava uma barra muito alta para mim e que eu não podia errar, que eu tinha que ser perfeito na hora de falar inglês e por conta disso eu não falava, né? Basicamente essa era o meu comportamento em relação a isso. E estando lá no dia a dia para pedir um café, para comprar uma comida, para fazer qualquer coisa, para ir no mercado, você tinha que falar. Então, não tinha jeito, destravou, e ficar 1 mês no Canadá, para mim, ajudou nesse aspecto. Apesar de ter destravado o inglês no Canadá, ainda não é a linguagem que eu uso todo dia, não estava confortável em falar inglês. Então, o que eu fiz? Né? Para me planejar para isso, eu peguei e montei um roteiro das perguntas principais, baseado na minha entrevista anterior, né? Das perguntas principais que eu achei que eles fossem fazer novamente, escrevi como que eu deveria responder da melhor forma possível, e eu não decorei aquelas respostas para não soar robótico. Né? Perfeito, fazendo o link já com o episódio anterior, maravilhoso. O nosso primeiro podcast foi sobre entrevista de emprego, e uma das falhas que a gente comentou é justamente essa, de você decorar demais o texto e parecer robótico, né? Fica assustador, né? Fica freak. Uhum. Mas então, e aí assim, eu usei aquele roteiro, né, mais para organizar as ideias, né, para estruturar o que eu ia falar, e aquilo ficou vagando assim na minha cabeça, né, por um tempo. Eu me preparei mais ou menos 1 semana antes, assim, eu dava uma olhada naquilo de novo, melhorava um pouco o texto e o texto que eu ia colocar na minha cabeça, né, mas sem decorar. E aí as entrevistas, durante a entrevista, eu fiquei nervoso, mas assim, o meu nervosismo não foi grande o suficiente para me sabotar, né, para atrapalhar a minha entrevista. Eu acho que eu consegui me apresentar bem da forma que eu estava esperando que eu fosse conseguir, e eu consegui responder todas as perguntas que a gerente fez. Com o sotaque indiano deles. Sim, então, no caso dela, ela tinha pouco sotaque, ela tinha um pouco, né, mas não era muito, assim. Hoje em dia eu trabalho
com outras pessoas que... E você se acostumou? Porque sotaque às vezes é uma questão de costume, né? É uma questão de costume. É uma questão de costume. Depois de um tempo você saca que as pessoas pronunciam daquela forma, né? Aquelas específicas sílabas, por exemplo, e aí você consegue pegar mais fácil. Mas no começo é difícil mesmo, parece que você se julga, você fala assim, poxa, acho que eu não sei inglês, porque eu não estou entendendo nada que essa pessoa está falando. Apesar de que é só um sotaque de diferença, né? As palavras são as mesmas. Então, e aí eu passei nessa fase da entrevista, fui para o loop de entrevista de novo, mas como a equipe toda ela ficava entre Índia e Irlanda, todas as entrevistas foram por videoconferência também. Né? Então eu fiz entrevista com um cara da Irlanda e mais 2 pessoas da Índia. Passei nessa etapa também, fui para a entrevista com o diretor, passei da etapa também, e aí estava esperei umas 2 semanas, aí a recrutadora me ligou e falou assim, oi Danilo, tudo bem? Tudo bem. Olha, então, queria agradecer a sua participação no processo de entrevista. Você tá brincando, você não foi selecionado. Não, essa mulher estava sendo paga para fazer isso com vocês. Tinha alguém por trás, olha, tem alguma ex-namorada, tem alguma coisa, tem alguém atrás de você pregando uma peça, não é possível. Não, o seu nome do meio é Garra, porque olha... Com certeza. Mas aí a recrutadora me falou assim, olha Danilo, mas a gente gosta muito do seu perfil e é por isso que a gente tentou novamente. Mas eu queria te falar o seguinte, lembra daquela vaga que você aplicou há 7 meses atrás? Então, tem uma outra na mesma área, com a mesma equipe. Você gostaria de tentar de novo? E aí, assim, eu tava até meio assim, já cético, sabe? Eu tava meio assim, vamos lá, vai. Não tenho nada a perder. E realmente, eu tive todas as entrevistas de novo, igual a primeira vez, inclusive com as mesmas pessoas. Foi até engraçado, porque tinha entrevista que não tinha nem o que falar mais. Mas... Aí o tempo passou, né, e aí eu recebi a resposta de que eu tinha sido contratado finalmente, e aí você já estoura uma garrafa de champanhe, já comemora. Depois dessa ainda, já fala, daí você já muda no Facebook e pronto. Pois é, exatamente. Aí eu tirei acho que umas 2 semanas de folga, e depois isso aqui no Brasil ainda, né? Em setembro, a trabalhar no Facebook São Paulo. Isso, lá no escritório de São Paulo. E aí lá eu trabalhei por 3 anos, também eu não era muito cientista de dados, eu era mais como analista de negócios naquela vaga, o que também envolvia da mesma forma análise de dados, estatística, né? Mas eu trabalhei 3 anos lá, e aí a partir do momento eu comecei a sentir que se eu quisesse continuar progredindo dentro da carreira técnica, que é o meu caso, eu teria que procurar uma vaga fora do país, né? A minha vivência de 1 mês no Canadá realmente me encantou muito sobre conhecer novas culturas, conhecer lugares diferentes, e me despertou essa vontade de morar fora, né, para ver como é que é. Ainda não sei se eu quero viver para sempre aqui, mas eu queria ter essa experiência e entender como é que é, muito interessante, né, morar em outro país. E aí eu comecei a procurar vagas internas dentro do Facebook mesmo. Eu desenvolvi projetos com pessoas de fora, né? Porque no Facebook em São Paulo, a maioria das pessoas que trabalham lá são brasileiros, né? Então a língua mais falada lá é o português mesmo. Mas se em alguma reunião tem alguém que não é brasileiro, então toda reunião ela é em inglês, né? E aí interessante. E era tranquilo o uso do inglês dentro do Facebook aqui no Brasil ainda? No começo não. No começo não era nem um pouco tranquilo, para ser sincero. Porque até uma história engraçada. No começo, quando você entra, é um universo muito diferente, né? Em termos de comunicação, em termos de cultura organizacional, é muito, muito diferente. E uma coisa que é muito típica de empresas de tecnologia é que as pessoas usam muito siglas para falar as coisas. E não é assim para manter segredo nem nada, é porque as coisas, os nomes dos produtos, os nomes das tecnologias, tudo isso que é discutido lá dentro, eles têm nomes complicados. Sim, ou nomes, são muitos, né? 3 também. nomes, sabe? E precisa comunicar rápido, né? O dia inteiro. Exatamente. Tem que ser eficiente na comunicação. Então as pessoas usam muito as siglas, né? E aí, eu lembro até hoje, eu fui para a primeira reunião, eu escutava as pessoas falando,
e aquele monte de sigla, eu achava que eu não sabia mais inglês, porque eu não estava entendendo nada que eles estavam falando, eu não estava nem percebendo que eles estavam falando siglas, eu achava que eles estavam falando outras palavras, entendeu? Então no começo foi, assim, meio chocante, assim. E não tinha uma cartilha, né? Não tinha. Não tinha um glossário, assim, foi aparecer meio depois, assim, para avisar o que era você já tinha aprendido, né? cada sigla. Eu gostei do síndrome do impostor, essa eu achei maravilhosa. Quando você nossa, será que eu tô enganando esse pessoal? Será que eu tô me enganando? Quem que eu tô enganando aqui? Alguém eu tô enganando. Isso é uma coisa que é muito... Tem até estudos psicológicos sobre, sabe? Muito Porque legal. realmente bate forte, assim. Você começa a conhecer as pessoas que trabalham nessas empresas, você fala assim, nossa, a pessoa, né, entende bastante do trabalho. E aí você fala, poxa, eu não entendo nada disso. Será que eles contrataram a pessoa certa? Por isso demorou tanto, né? Depois de 49 entrevistas, eu acho que eles estavam certos. Então, assim, tem todo esse aspecto de que eu realmente não estava entendendo essas siglas todas na reunião e questionando o meu inglês, com essa síndrome do impostor. E, no fim das contas, esse é um aspecto super interessante, porque quando eu converso com as equipes de recrutamento lá, eles falam que é bem difícil recrutar na América Latina como um todo, inclusive no Brasil, para essas empresas de tecnologia, por causa da falta de fluência ou conhecimento avançado de inglês. Né? Você tem muitas pessoas que têm um conhecimento técnico muito bom, que poderiam estar trabalhando nessas empresas, mas porque existe essa necessidade constante de comunicação e alinhamento com a sede, com outras equipes em torno do mundo, o inglês ele é fundamental. E no Brasil a gente sabe, né, que o percentual da população pequeno, que fala inglês é um percentual bem pequeno. Que coisa, né? Que fala um idioma estrangeiro, né? A gente não precisa nem supervalorizar o inglês, embora ele seja supervalorizado, mas que tenha um espanhol, um italiano, um francês, um mandarim. A porcentagem da população brasileira que se preocupa com isso, né, em aprender um idioma estrangeiro, é muito pequena. Exatamente. E aí aquilo vira uma barreira, né? Muita gente não acaba não tendo a oportunidade de ter um emprego diferente, bacana, numa empresa assim, por causa disso, né? E dentro do Facebook, depois que você entrou no Facebook, eles têm algum programa de inglês, assim, para auxiliar os funcionários, ou... Não, eles têm, e assim, é totalmente voluntário, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, olha, você precisa melhorar seu inglês. Mas eu sentia que, principalmente quando eu tinha que falar em público, meu inglês ainda não estava 100%. Nunca vai estar 100%, mas pelo menos para o meu aceitável. 100% para você, né? Se sentir confiante, pelo menos, né? De fazer a apresentação. Isso. Principalmente quando eu tinha que fazer essas apresentações. Então, eles tinham um programa lá de inglês que você fazia via videoconferência também, com o professor. Eu fazia 3 vezes por semana uma aula de conversação com o professor só para soltar mais o inglês e eu me sentir mais confortável. E funcionou? Você sentiu o efeito dessas aulas? Funcionou. Isso me ajudou bastante a ter mais confiança, mas ainda assim era um pouquinho estressante, vamos falar assim, né? Toda vez que eu tinha que fazer uma apresentação, ainda era um pouquinho estressante. O que mudou para mim, ainda depois disso, no final, foi que eu mudei para uma outra vaga interna, e aí eu tinha reuniões com as equipes externas pelo menos uma vez por dia. E aí, como nesse caso, todo dia eu tinha que praticar o meu inglês. Na vida real, né? Na vida real ali mesmo. Eu tinha que usar o inglês, aí aquilo, com o passar do tempo, porque daí você já pega você já cria um vocabulário, um estilo, né? Por exemplo, eu inicio as minhas reuniões dessa forma, eu encerro dessa forma, você já vai se acostumando com o vocabulário e isso te dá confiança para deslanchar, né, no inglês. Exatamente. E é a prática, né? A prática repetitiva, às vezes, né? Mas é a prática que vai te fazer se sentir confortável naquilo que você está fazendo. Então, se você puder deixar uma dica aqui, essa é a dica que eu dou, assim, tente praticar com a maior frequência possível. Né? Você não precisa ficar horas estudando por um dia, porque isso não é muito eficiente, mas se você estudar um pouquinho todo dia e praticar... E vale conversar sozinho, Dan? Se eu não tiver ninguém para conversar, eu falo comigo mesmo, o que você faria? Eu gostava muito, uma coisa que eu gostava muito de fazer mesmo era escrever um texto em inglês
e aí eu gravava eu falando, lendo aquele texto, ou mesmo eu gravava eu Muito apresentando legal. alguma coisa para mim mesmo, e depois eu escutava para ver quais eram as partes do texto que eu engasgava, ou que eu ficava com dificuldade de fazer a mensagem fluir. Então, eu me ouvindo, né, também ajudava bastante. Até para você perceber, de repente, erros de pronúncia, ou, sei lá, um so, que fica aparecendo ali toda hora, né? De repente, esse tipo de coisinha. Um espaçamento, às isso, vezes, muito grande entre as palavras, que mostra que você está pensando muito para construir aquela frase, né? Isso também pode ser observado quando você se ouve, né? Exatamente. Você consegue ver a questão do timing, Sim. né? Que você está utilizando para apresentar, ou às vezes você está falando um monte de coisa uma atrás da outra, não está dando nenhuma pausa também, ninguém está entendendo mais nada que você É tá um falando. ótimo exercício mesmo. Então isso também pode acontecer. Então, e aí o tempo passou, eu trabalhei por 3 anos lá, senti essa necessidade de continuar progredindo tecnicamente, e aí eu vi uma vaga que estava disponível, a gerente nesse caso era uma pessoa que já tinha feito um projeto junto, né, mesmo estando em São Paulo, e apliquei para a vaga, fiz as entrevistas, a gente já se conhecia, ela já conhecia meu trabalho, e acabou rolando, né? Então foi aí que eu saí do Facebook Brasil, fui trabalhar no Instagram em São Francisco, né? Mudei para lá em setembro de 2018 e continuo na mesma equipe atual, só que agora eu estou dando suporte para o time de Nova York. Poxa, que Desde fim de fevereiro. E foi eu vou chamar de ascensão, né? Eu acredito que você também veja dessa forma. Foi uma ascensão que aconteceu depois, né, de passar pelas 3 tentativas. Ela aconteceu de forma rápida até, né? Foi sim. Eu trabalhei 1 ano, meu primeiro ano dentro do Facebook numa área, e aí depois eu migrei para uma outra área, trabalhei 2 anos nessa outra área, aí depois eu vim para cá, e aí no meio desse processo teve promoção, teve mérito, teve tudo, né? Então, é uma progressão rápida, é uma progressão bem rápida. Isso fala muito da sua qualidade de trabalho, mas isso também fala do crescimento das empresas de tecnologia ser muito rápido também, né? Eles precisam de muita gente, e daí, de repente, já tem uma nova tarefa que precisa de pessoas com outras habilidades, e assim vai girando, né? A tecnologia é muito dinâmica, né? Exatamente. E conforme vai crescendo, as áreas vão se especializando também. E aí eles vão precisando de mais pessoas especialistas para... E o mercado vai ficando cada vez mais escasso, né? Quanto mais então... especializado, mais escasso também é o mercado. Momento MG. Então agora vamos passar para o momento MG. Momento Marília Gabriela do nosso podcast. Eu espero que você esteja preparado para bater uma bola rápida com a gente aqui sobre algumas coisas que você talvez prefira aí ou prefira aqui. Então eu vou jogar a primeira pergunta, você já manda para a gente rapidinho a resposta, ok? Comida brasileira ou comida americana? Nossa, comida brasileira 1 milhão de vezes. Ok. 1 milhão de vezes. O que você sente mais saudade? Olha, tirando a comida, né, que eu já falei no item anterior, eu acho que eu sinto bastante saudade dos amigos. E o que você não sente saudade? Do trânsito de São Paulo. E o que tem aí que você não gosta? A distância das pessoas. Olha. As pessoas são distantes aqui, comparado com o estilo brasileiro de ser. E o que você comeu aí que você nunca tinha comido? Nossa, boa pergunta. Eu acho que é a pizza com abacaxi que eles fazem na Califórnia, que não faz sentido nenhum. A pizza havaiana, meu Deus do céu, quem inventou exatamente. Aquilo tá queimando no inferno, né? E você tem algum lugar muito legal que você visitou por aí? Uma experiência diferente? Sim, tenho. Eu acho que o lugar mais legal que eu visitei aqui foi o parque de Joshua Tree, que fica na Califórnia. Ele é um parque no deserto, né? Ele tem uma árvore específica, que é a Joshua Tree, que dá uma vista, um visual muito lindo para a paisagem. E fala um costume estranho aí que você ainda não entendeu. Costume estranho aqui? Eu acho que... Não, acho que tem um, que é meio cultural. As pessoas no trabalho, elas não fazem amizade no trabalho, né? Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. As pessoas têm os seus grupos de amigos e
da vida privada e, assim... Por um acaso trabalham juntas, né? Porque você com essa pessoa, porque, na verdade, cada um tem o seu grupo de amigos e vocês simplesmente trabalham juntos por um acaso, né? Não é que nem no Brasil, que você vai sair dali e vai, tipo, no fim de semana, pro happy hour, dar um rolê, vai no aniversário do outro. Eu não fui convidado pra nenhuma festa de aniversário ainda. E eu sei que não é comigo, porque ninguém é. E você sabe que dentro desses anos alguém já fez aniversário aí, né? Momento MG. Bom, Danilo, eu preciso agradecer muito esse papo que você teve com a gente, porque foi muito interessante ouvir a sua experiência. Eu acho que a sua experiência é muito parecida com a de muitos brasileiros, e a sua experiência é também um exemplo, acredito eu, para muitos brasileiros, porque todo mundo quer ter essa coragem e quer passar por essas experiências, e você deu dicas pontuais aí de como se preparar e como ter essa coragem, né? Então, obrigado. Eu que agradeço, é muito legal poder compartilhar essa história com vocês e me divertir a beça com vocês dois, Vitor e Alessandra. Acho que esse trabalho que vocês fazem, esse podcast, é muito importante, porque o inglês ele é uma coisa fundamental no mercado de trabalho hoje em dia, e muita gente perde oportunidades porque ainda existe falta esse aspecto ser trabalhado. Então, fico feliz de poder contribuir com a minha história e incentivar mais as pessoas. Com certeza. E foi muito produtivo. Gostei muito do papo que a gente teve. Muito obrigada mesmo, viu, Dani? Então tá certo, pessoal. Temos mais um episódio. Muito obrigado para você que está ouvindo. Muito obrigado, Danilo, mais uma vez. Obrigada, Vitor, pela parceria. E a gente se fala no próximo episódio, então. Because English is what? Fundamental!